Atenção, o programa a seguir pode conter violência, conotação sexual e linguagem adulta. Não é recomendado para crianças. É isso, cara. Chegou a hora de acabar com o teu mês, tá? Já que estamos em mais um episódio deste sofrível quadro mensal. Sim, hoje é dia de tapa na cara. O pior, muito de longe o pior quadro aqui do canal, tá? Onde exponho minha opinião completamente irrelevante sobre assuntos que não interessam a absolutamente ninguém, cara. Ou ao menos não devia interessar, né? E o assunto da vez tinha que ser o Cristiano Ronaldo e as outras loucuras que eu tenho certeza que vão aparecer por aí, tá? Do novo Fatal Fury e da SNK. Cara, quando começa a aparecer um monte de capa de vídeo falando sobre o mesmo tema, eu já começo a ficar puto de véspera, né? Sabe por quê? Porque eu sei que meu público é sacana, pô, e provavelmente se diverte muito me vendo puto. Não tem outra explicação pra isso, cara. Ah, Baião, mas veja bem, eu queria ver teu ponto de vista específico sobre esse assunto. Teu cu, tu gosta mesmo é de rir quando eu fico puto xingando youtuber broxa e batendo na mídia especializada que usa inteligência artificial pra escrever o texto e não revisa a porcaria que vai publicar. Mas bem, foi pra isso que eu criei o Tapa na Cara, né? E passar raiva só uma vez por mês. Eu espero que essa raiva mensal não me mate, né? Espero. Agora vamos lá. Irmão, eu entendo que você que leva a sua vida normalmente aí, tá? Não fizesse ideia de que o Cristiano Ronaldo estaria no novo Fatal Fury, né? Ou até viu quando anunciaram em setembro do ano passado, mas não levou a sério ou até esqueceu disso. Para pra pensar aqui comigo, cara. Você acha mesmo que essa caralhada de gente fingindo que está completamente surpreso e fazendo capa de vídeo com boca de chupão já não fazia ideia disso mesmo? Em vez de recorrer a reações forçadas, pô, essa galera podia aproveitar a oportunidade para discutir as implicações desse tipo de parceria que a SNK tá fazendo e outras que virão, tá? Os motivos e as possibilidades positivas ou negativas trazidas por essas integrações. Que, claro, já não é novidade tem muito tempo. Mas se torna realmente estranho quando esse tipo de coisa acontece com uma franquia clássica de jogos de luta, né? E ainda mais uma franquia que tem um enredo tão denso quanto Fatal Fury. E claro, além da crítica, eu digo também que o cara não tá completamente errado. Se ele achou em falar de videogame, mesmo não dando a mínima pro assunto, uma forma de não precisar pegar um ônibus lotado pra trabalhar, se o público é trouxa, o problema é do público, pô. Cada público tem o criador que merece, mas o que você precisa entender, cara espectador comum, é que criador de conteúdo passa boa parte do dia procurando assunto pra falar. Ou seja, pesquisando sobre o tema do próximo vídeo, próximo artigo, ou seja lá o que for. E é aqui que chegamos no ponto-chave. Se o cara já sabia, pra que fingir surpresa, pô? E se for só um desses malucos que liga a câmera e sai falando groselha, ok, pô, mas pô, comunicador mesmo, velho, profissional, às vezes é jornalista, ou se propõe a passar informação com seriedade, quando esse cara tenta deixar a informação mais quente do que ela é de fato, mentindo ou omitindo sobre detalhes, ele está prestando um desserviço, pô. E é isso que fode essa coisa de videogame. Puta que pariu, cara. Já é difícil demais ser levado a sério falando sobre videogame, pô. Não precisa um monte de corno pra piorar a situação não, tá ligado? Mas enfim, vamos à questão de como e por que isso acabou acontecendo. Agora eu tô finalmente falando sobre a inclusão de Cristiano Ronaldo e outras figuras públicas que vão surgir em Fatal Fury City of the Wolves. É, cara, tem cara reclamando, né? Mas trata-se de uma jogada de marketing realmente esperada, tá? Mas antes de explicar mais essa parada, eu preciso falar contigo que é fã da SNK. Cara, na moral, de fã pra fã, porra. Você precisa aceitar que o alcance da SNK foi muito baixo nos Estados Unidos e proporcionalmente baixo na Europa, que são grandes mercados consumidores. Você cresceu vendo desenho de Street Fighter, bonequinho e produtos na TV em outros lugares e não vendo produtos de The King of Fighters por causa disso, pô. Apesar dos OVAs, né, de Fatal Fury, Art of Fighting, Samurai, mas você entende o tamanho disso, cara? Quantos brinquedos da SNK você viu na sua infância, pô? Quantos garotos com boné de Fatal Fury você viu na rua na época? É isso que acontece quando a coisa faz sucesso internacional na América Latina, mas não em Estados Unidos e Europa. Você entende, cara, que mesmo completamente apaixonado pelo portfólio de personagens e grandes jogos da SNK, provavelmente a SNK nunca viu um centavo do teu dinheiro. Seja por você ter crescido jogando em máquina pirata como eu, ou você passa o dia no Fightcade, pô, você entende isso, cara? E é a partir desse ponto que você precisa perceber que, para que a SNK alcance estes outros mercados, os quais nunca conseguiu penetrar com sucesso, é realmente necessário algo bem fora do comum na parte de marketing. Ah, eu não gosto de futebol. Cara, ninguém liga, porra, pro que tu gosta ou não, nem para o que eu gosto ou não. E caso você não saiba, o alcance do Cristiano Ronaldo é absurdo. Depois de ver Cristiano Ronaldo tirar da frente 2 garrafinhas de Coca-Cola na entrevista coletiva de Portugal ontem, a empresa apresentou uma perda de 4 bilhões de dólares em valor de mercado. A queda das ações chega... Simples assim, pô. O mundo é assim, cara.
Certamente um atleta costumava perder este alcance à medida que se aproximava do fim da carreira, mas as coisas estão completamente diferentes no mundo atual, tá? No mundo influenciado digitalmente. Ao trazer Cristiano Ronaldo e outras celebridades, a SNK abre as portas para um público global, talvez, ao menos, e pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar do jogo vão ter acesso a ele ou querer pelo menos dar uma olhada. No exemplo do jogador, fãs de futebol que acompanham o português em tudo que ele faz podem se sentir curiosos para experimentar algo novo. E isso aumenta a visibilidade do título em um mercado competitivo que ele nunca teve alcance real, tá ligado? A SNK nunca conseguiu furar a bolha, cara. Essa que é a verdade. Infelizmente, a SNK realmente precisa ampliar o alcance global. Não ter tido atenção a isso no passado foi um dos fatores que levou à falência de uma empresa de tão excelente obra completa. E essa tentativa é algo completamente dentro do alcance, e na verdade é uma decisão óbvia, já que a conexão de Cristiano Ronaldo e a SNK se dá por meio do Mohamed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Ele controla o Al Nassr, clube onde o Ronaldo joga desde 2022, e basicamente foi ele quem levou o jogador para o mundo árabe, né? E ele também é o dono da SNK, que comprou também em 2022 por meio do Fundo de Investimento Público. Tudo como parte da estratégia da Visão 2030. Para promover a Arábia Saudita globalmente. O fato é que o Bin Salman usou a fama de Ronaldo ao incluir o cara no novo Fatal Fury, unindo os mundos de futebol e dos games, não só para aumentar o valor da SNK, mas também para aumentar a visibilidade do país no entretenimento como um todo. Ah, mas por que logo a SNK, irmão? Eu sei que a SNK fez muito sucesso na América Latina, tá? Mas a verdade é que este largo alcance dos fliperamas, que deu esse alcance à SNK, não se dava aleatoriamente, não. O fato é que regiões em que a maioria das pessoas não tinha condições financeiras de ter videogame em casa são justamente as regiões onde essa cultura de jogar na rua foi muito mais forte. E o Oriente Médio, assim como a América Latina, além de leste e sudeste asiático, dividem essa paixão em comum, tá? Essa paixão pelos jogos da SNK. E aí, faz sentido pra você agora? É simplesmente isso, cara. Na verdade, as coisas ficam muito claras, né? Quando você entende um pouco a história das coisas. Mas agora vamos lá. Eu gosto disso? Não, porra. Eu detesto. Mas qualquer coisa é melhor que a SNK falida e soterrada de novo, né? Porque se você prefere a empresa destruída, você não gosta dela de verdade, pô. Eu já deixei claro que eu não gosto de nada disso que tá acontecendo, certo? Agora deixa eu te falar uma coisa, cara. Vai piorar e vai piorar bastante. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, tá? Mas ele foi produzido em 2 de abril de 2025. E eu imagino que outras figuras públicas que têm um vínculo contratual ou financeiro com o fundo de investimento público ou com o príncipe herdeiro da Arábia venham a surgir no jogo como personagens jogáveis. Sei lá, aquele DJ acrobata extravagante que tá envolvido no projeto, atores, sabe-se lá quem. Não dá pra supor ao certo até onde isso vai. Eu espero que sejam poucos e que haja um modo história sem personagens do mundo real, tá? E que o enredo do jogo seja algo foda como o Fatal Fury sempre foi. Porque senão, aí sim eu vou ficar realmente puto com o jogo. Porque, tipo, eu caguei pra esses famosos aí, pô. Realmente não ligo. E imagino que você também não. Eu só queria um Fatal Fury novo, de preferência continuando o Garou, né? Sem nada dessas frescuras aí. Mas deixa eu te contar uma coisa, tá? Que você já devia saber. O mundo não gira em minha volta. O mundo não gira em tua volta. E a situação da SNK é a seguinte. Embora a equipe de desenvolvimento ainda seja composta em boa parte por japoneses experientes, as decisões estratégicas e financeiras agora vêm dos proprietários sauditas, que querem posicionar seu país como um hub global de entretenimento. Então você pode esperar mudanças culturais drásticas no que você achava um tipo de dogma nos jogos. E eu não tô te julgando, tá? Porque também eram dogmas pra mim. Sendo que o problema é que os árabes gostam muito de usar personalidades famosas para promover seus projetos. E estão vendo em um jogo de videogame a possibilidade de levar isso a um outro nível. É uma questão cultural mesmo, cara. Não adianta... aquela cara de filme de luta B dos jogos da SNK, esqueça isso. Ao menos por hora, tá? Por hora você pode esquecer isso, não vai ter não. Eu entendo que a questão cultural aqui é complexa. Eu entendo que os jogos clássicos da SNK refletiam uma estética japonesa fortemente influenciada por animes, filmes de artes marciais e narrativas urbanas dos anos 70, 80 e 90. E quem enfiar figuras públicas no meio disso simplesmente fode tudo, eu acho isso também. Mas cara, essa é a realidade, né? O que nós gostávamos do jeito que era, não deu certo no final das contas e a SNK quebrou, cara. A gente não pode fingir que isso não aconteceu. E os árabes querem que o bagulho dê lucro, é simples assim, tá ligado? Não tem mistério. Só que por outro lado, a influência saudita não é necessariamente uma imposição cultural direta. Você pode perceber que não vemos elementos explícitos da cultura árabe no jogo, como trajes ou cenários temáticos. Em vez disso, é uma influência econômica e estratégica, focada em maximizar o alcance e lucrar com a popularidade de ícones globais. As decisões da SNK sobre o Fatal Fury City of the Wolves mostram que as coisas por lá estão em transição e em meio a experimentações, tentando equilibrar sua herança original com ambições globais de seus donos atuais. Provavelmente toda celebridade que aparecer no jogo
vai parecer uma escolha estranha pra você, tá? Isso para os padrões da série, né? Mas fazem sentido como jogada de marketing e é o normal da cultura dos caras. É simplesmente isso, cara. Se isso vai dar certo ou completamente errado e ainda vai afastar os fãs de longa data, só o tempo dirá, tá? Por hora, é uma mistura de ousadia, oportunismo e sim um grande toque de desconexão com o que realmente tornou o Fatal Fury icônico, né? Mas, de novo, é uma cultura muito diferente da nossa. Na verdade, talvez a cultura do mundo árabe seja a mais diferente do que somos acostumados a lidar, tá? Se observarmos todo o resto do planeta. Mas é isso, cara. Assim são as coisas, tá? O clássico sempre vai estar lá pra você jogar, pô. A hora que você quiser, vai estar lá à nossa disposição. Essa coisa de estragou a minha infância, pô, isso não existe, tá? Isso é papo de criança mimada, irmão. Para com isso. Isso aqui não é lugar dessas frescuras, não. E olha que eu adoro Fatal Fury, tá? Fatal Fury, como chamávamos, né? Eu deixo isso muito claro no meu último vídeo, onde eu explico o impacto de receber o Real Bout na época, né? Aí, pô, lá vai tu, pimpão, ver 20 vídeos e ler 30 artigos, e os caras, ao invés de te explicarem isso, que é simples, que aliás o próprio Google pode te mostrar em menos de 10 segundos de pesquisa, aí os caras vêm de, meu Deus, como assim o Ronaldo tá no jogo, eu não acredito, porra. Aí eu, que não tenho a mínima vontade de falar sobre isso, dono de um canal completamente miserável e sem nenhuma pretensão de ser um meu pau influencer, acabo tendo que vir aqui puto de explicar esta porra por causa da falta de esclarecimento generalizada. E a culpa é tua, né? Porque tu gosta dessa palhaçada. Sempre que algo te chama atenção por ser escandaloso, tu vai lá e clica. Porra, na próxima, irmão, vai no Google, é rapidão, e pesquisa sobre o tema. Daí você vai logo descobrir que qualquer coisa que você for fazer com o teu tempo é melhor do que consumir, faça, porra. Vê se você valoriza teu clique, cara. Valoriza teu tempo, tá? Mas antes disso, jogue Fatal Fury, qualquer Fatal Fury. E é o cara que fica aí fazendo hypezinho, pau mole, sem explicar nada a ninguém. Eu só tenho uma coisa a dizer, irmão. Que no árabe que eu acabo de inventar na minha cabeça, simplesmente significa foda-se. Mas calma, tapa na cara também é dia de responder comentários e perguntas dos inscritos, tá? Pra começar, temos aqui o Felipe Almeida, que diz o seguinte: Baião, seu bêbado youtuber de games do mundo reverso. Já tem 2 anos que você parou de postar gameplay, mas eu me inscrevi por causa da gameplay de Capitão Comando, finalizado no Hardest sem perder vida. Cadê as gameplays? Porra, Felipe, calma aí, meu irmão. Também não precisa xingar, né, de youtuber. Bêbado eu sou mesmo, mas relaxa. Eu vou fazer gameplay, pô. Eu só não sei muito bem jogar em joystick. E meu controle arcade caseiro, meu trambolhão de madeira, tá dando problema, cara. Eu tô adiando levar pra consertar, mas será feito esse mês, tá? Aí você para com esse teu xingamento aí, porra. YouTuber é a mãe. Em seguida temos aqui o Goldenzinho, que pergunta quais seus consoles favoritos de cada geração e qual tua franquia de games favorita. Cara, como eu não tive os consoles na infância, tá? Eu tive só um Dacta, clone de Atari. Minha experiência é toda voltada a arcade e ao quanto os consoles entregavam portes de arcade ou pegada arcade, né? Então a minha linha do tempo fica bem óbvia, pô. É Atari, seguido do bipador sensual da Sega, do velho Master System, sendo que hoje Nintendinho é o console que eu mais jogo, tá? Disparado, já que a biblioteca é gigantesca. Aí depois, entre os favoritos, vem o Mega Drive, óbvio, pegada mais arcade, né? Não podia ser o Neo Geo, porque eu não era filho de agiota. Meu acesso a Neo Geo era na base da ficha, então eu não via como um console caseiro. E seguido do Saturno, né? Que foi a casa definitiva dos arcades e portes de jogos de luta fiéis aos originais, tá? Só que também pela biblioteca gigante eu acabei me viciando em vasculhar as possibilidades do PS1, né? Vale citar isso também. Daí, cara, eu dei uma parada após jogar muito Dreamcast em locadora. E pra você saber, PS2 eu só jogava em casa de amigos, tá? Mas a partir daí, eu sendo já um jovem pai pobre, eu perdi completamente uma geração de consoles. E na geração seguinte eu já tava completamente preso a PC, né? E ficar revirando jogos abandonados e plataformas obscuras. E agora com o canal sobre joguinho antigo, que ferrou mesmo, né? Sobre franquia favorita, apesar de ser o tio dos fliperamas, quem ganhou meu coração de maneira nunca repetida foi Phantasy Star. Cara, imergi na história de Phantasy Star, foi foda na época, tá? E pra finalizar temos o Corredor X, que pergunta o seguinte: Baio, na sua opinião, por que alguns canais de games têm tanto público, mesmo quando o dono do canal só mente sem parar e não sabe nada de videogame? Porque o público gosta de ser enganado e não sabe nada de videogame, pô.